Boa noite, vamos entrando, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, vamos entrando. Sejam bem-vindos todos. Oi, Miriam. Vamos entrando. Oi, Rebeca. Vamos entrando, boa noite. Vamos todos entrando, gente. Vamos hoje abordar um tema que nessa pandemia rolou para muita gente, que é a ansiedade, né? Tirou o sono de muita gente. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Eu queria fazer uma dinâmica sobre isso também. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica. Se preparem aí os papeizinhos para a gente colocar no chão. Nós vamos fazer com... Vamos aguardar mais um pouquinho as pessoas chegarem, para que eu possa falar um pouquinho para todo mundo. Vamos entrando, gente, vamos entrando. Hoje o tema não é tão polêmico como o último, né? Mas é importante a gente abordar esse tema, porque é um tema muito especial. Nós temos muitas historinhas por trás da ansiedade e às vezes a gente tem e nem sabe, né? Todos nós temos uma inquietação, né? Então é importante a gente falar sobre isso, né? Boa noite, vamos entrando, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Márcia, Cecília, querida, boa noite. Vamos entrando. Vamos entrando aí. Oi, Carlinhos, cabelinho novo. Você foi o único que notou, viu? Obrigada. Tem que mudar o visual um pouquinho, né? Para dar uma animada, assim. Tava muito grande. É mais difícil de tratar, né? Ah, essa semana você teve uma crise de ansiedade? Que ótimo, vamos olhar para ela hoje. Que grande oportunidade que você vai ter, né? Vamos fazer uma dinâmica hoje. Preparem aí 3 papéis. 3 não, 4. Eu quero que vocês separem 4 papéis. Vou até escrever aqui que me deu um insight aqui agora. Pronto. Só para não esquecer. Já até escrevi aqui para a gente não esquecer. Vamos entrando, gente. Olha, nós vamos fazer uma dinâmica hoje. Eu vou falar um pouco sobre esse tema da ansiedade, né? Que nos tira o sono. Porque o sono é uma consequência da ansiedade, né? E depois nós vamos fazer uma dinâmica e eu quero que vocês separem 4 pedaços de papel, tá?
E nós vamos falar sobre isso já já. Oi, tia! Sobrinho querido. Oi, Kátia! Ah, obrigada! Tô dando uma reformada aqui no visual. Tudo bom? Obrigada! Gente, olha, nós vamos falar sobre a ansiedade hoje. Eu vou começar logo, porque você sabe que eu engreno uma primeira, vou falando, e depois a gente não faz a dinâmica, né? Fica em cima da hora. Uma hora parece que é muito tempo, mas não é, não. Passa muito rápido, né? Aliás, a vida passa muito rápido. Se a gente ficar olhando para aquilo que nos leva à ansiedade, nós perdemos a vida, porque a fila anda, né? Como diz o outro. Então, olha só. Tudo que a gente fala, assim, quais são os sinônimos que a gente pode falar de ansiedade, né? Inquietação, aflição, inquietude, tormento, impaciência, intolerância e uma tensão que mexe com as tuas emoções. Na realidade, a ansiedade, ela vem de uma causa, às vezes conhecida e muitas vezes desconhecida. A maioria das vezes, ela parece muito com uma fobia, com um trauma que você tenha passado na primeira infância, que é um medo. É quase um medo da morte, digamos assim, né? Ela traz uma emoção muito desagradável, sempre uma emoção tensa, nervosa. Você não sabe onde que isso mexe com você. Uns sentem no plexo solar, outros sentem no peito, né? A cabeça não para, parece um hamster, né? Que fica girando, girando. E muitas vezes ela te joga nesse movimento aqui, ó. Não sei se vou, não sei se fico, não sei se faço, não sei se não faço. Aquela ansiedade que mexe com as tuas entranhas, né? É como se você fosse um bebê, que você mesmo precisasse embalar a sua própria criança nesse processo de ansiedade, de tensão, né? Mas é um sentimento de desamparo, é um sentimento medroso. É como se você corresse risco de vida, que você não sabe aonde está isso, de onde vem isso, né? Alguém aí sente isso? Alguém já sentiu isso? Como é que vocês sentem a ansiedade? Como é que ela resulta para você num movimento interno, numa sensação, numa expressão, né? Muita gente tem depressão, né? Já vai emburacando para a cristalização física, né? Alguém pode falar aí, comentar aí? Porque a ansiedade é um estado emocional de apreensão, de expectativa. É como se você ficasse esperando que algo ruim fosse acontecer a qualquer momento, né? E geralmente essa ansiedade é como se fosse uma fobia da primeira infância, porque a fobia é uma coisa que acontece muito na falta de ar. Falta de ar, o coração acelera, isso, da taquicardia, né, da falta de ar, é como se você tivesse aprisionada quase, né? Pode participar, todo mundo pode participar, é só clicar lá. Fica ultra agitado, uma aflição, coragem acelera, fico sem conseguir fazer nada. Sim, porque pode dar aquela sensação depressiva, né? Desculpa, uma corrente de ar aqui. Dá aquela sensação de que é uma tormenta, um tormento interno, né? Na verdade, a ansiedade é uma coisa que não existe. Ela não existe, porque se existe algo de fato, se você está correndo um risco de vida, aí não é ansiedade, aí é outra coisa. Mas, em geral, a ansiedade é como se você... É tipo um preconceito, é como se você criasse alguma coisa de uma imagem pré-concebida.
taquicardia forte, angústia e medo, que é o que dá. O medo vem dessa sensação de você não saber por que você está com medo, né? Porque o medo é muito criação da nossa mente, gente, é muito criação. São os desejos, né? Você cria, assim, uma defesa dos seus desejos. Você quer fazer alguma coisa, mas a sua carência interna, a sua insegurança interna, a sua falta de apoio ou de proteção, que sempre isso está baseado em alguma coisa que você tenha passado na infância. Então, nós precisamos saber de que posição nós estamos olhando para essa ansiedade, né? Isso é uma das coisas que nós vamos fazer no nosso trabalho de dinâmica. Existe um lado nosso que é o infantil, que é aquele que está preso em algum trauma passado, em alguma situação difícil que você passou, em alguma imagem pré-concebida, alguma história que você ouviu da sua família, do que aconteceu lá atrás, e você fica recriando uma imagem de acordo com aquilo que você pré-concebeu quando você ouviu, ou quando você passou por uma situação. Às vezes você traz traumas do útero materno, aquela sensação de que, sabe, que vai acontecer alguma coisa. E quando você trabalha, você tem exatamente a noção do que é. Eu, por exemplo, eu tinha uma sensação de como se alguém fosse bater no meu carro, né? E eu tive isso por 2 vezes. Bateram na minha traseira do carro. A primeira vez eu estava na lagoa, e eu estava num sinal e não tinha para onde ir. Eu olhei pelo retrovisor e vi que um motorista de táxi estava conversando, ele estava distraído. Eu percebi que ele ia bater, mas eu não podia fazer nada. Não me gerou ansiedade, me gerou uma tensão, porque eu sabia que eu não tinha como correr. Eu segurei firme no volante e esperei a batida. E aqui, muitos anos atrás, eu estava com um Passat que eu tinha acabado de tirar, novinho, 0 quilômetro, né? E acabei não cobrando nada, porque o cara não tinha grana, a mulher estava grávida, aquelas histórias. E não tinha seguro, bom, enfim, morri na grana. Mas a questão não é essa. A questão é o que aquilo despertou em mim, né? E outra vez eu recebi um cara, foi querer ultrapassar para avançar o sinal, ele afundou a minha mala, né? Alguns anos depois, um Chevette que eu tinha. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que isso levantou uma imagem que quando eu fui trabalhar, eu fiquei muito tensa com aquilo e fui trabalhar na cinesiologia. E veio uma imagem quando eu era bebê, tinha meses de vida. Eu não sabia o que tinha acontecido. E nesse trabalho, eu fiquei sabendo depois, pela família, porque aí eu fui pesquisar o que aconteceu. Eu estava no carro, no colo da minha avó paterna, meu avô dirigindo, e eu estava com o bebê, eu era bebê, no colo da minha avó, no banco da frente, imagina. E meu avô, o carro freou na frente e meu avô bateu na traseira dele. E a minha avó me abraçou, ela se machucou um pouquinho, se cortou para poder me salvar. Mas essa imagem, ela ficou retida, ela ficou gravada. Imagina a tensão que a minha avó não passou naquele momento, olha a responsabilidade dela com o bebê, né, recém-nascido, de meses de vida, no colo, na frente do carro, né? Então, esses pequenos traumas acumulados, eles se somatizam, né, e geram em você, de acordo com as situações que você passa na vida, um verdadeiro pânico, medo mesmo, e gera uma ansiedade. É um trauma. Se você não olha para isso, não ressignifica, não trabalha isso, isso somatiza. E eu estou falando uma coisa bem básica, bem simples, porque tem traumas muito violentos como abuso,
né? Como pancadas, né? Pais que abusam de filho, que batem, mães que batem, crianças que sofrem, passam fome, passam necessidade, abandonos. Tem muitas histórias difíceis. Guerras, né? E passaram necessidade, pessoas que vieram de outros lugares. Essas situações, elas geram em você, e muitas vezes vêm do próprio útero materno. Muitas vezes vem do útero materno, né? Das situações passadas pelos seus pais que você somatiza. Podem entrar, todos podem entrar. Então você vai criando defesas. À medida que você vai criando defesas, você vai deixando de olhar para a sua força, para os seus recursos internos, né? Você vai deixando de fazer coisa. Tem gente que não dirige. Eu dirijo, eu viajo sozinha, não tem problema. Eu vou trabalhando, porque eu não sou boba. Eu trabalho na Cinese, trabalho na constelação, trabalho com tudo. Eu vou me trabalhando e vou tirando meus medos, meus traumas, porque eu tenho que ver de onde é que eles são, né? Mas quando você não consegue olhar para você mesmo e você está aprisionado nessa ansiedade, traz essa aflição, que traz esse medo, que traz essa insegurança, essa dificuldade de se colocar, de se expressar no mundo, de falar em público, seja lá o que for, né? Porque nós não sabemos aonde isso começou. Nós precisamos saber onde que isso começou. Então, nós precisamos ir à causa disso. E nós podemos fazer isso no campo. Nós precisamos enfrentar o inimigo. Nós precisamos ultrapassar essas limitações autoimpostas, porque são limitações que nós criamos na nossa mente. Não existe. A mente mente, você acredita. Você continua refazendo e recriando situações em cima disso. Então, significa que acabamos deixando aquela imagem original, aquilo que nós realmente somos, né? Não conseguimos nem perceber quem nós somos, a força que nós temos, a coragem que nós temos, a determinação, a nossa capacidade, né? A nossa autoconfiança, a nossa disposição diante da vida. Muitas vezes nós bloqueamos isso exatamente por conta desses traumas, que vão se somatizando com pequenas coisinhas, conforme eu fui falando. Lá no recém-nascido aconteceu isso, depois aconteceu mais duas, aconteceu isso mais tarde. Mas antes disso eu perdi minha mãe atropelada, com 12 anos, que eu já até contei aqui, e depois essas coisas foram acontecendo. Eu podia ser uma pessoa que fosse muito medrosa, mas com 4 ou 5 anos de idade, o meu pai me botava no colo dele e eu dirigia, eu achava que estava dirigindo. E muitas vezes eles largavam o volante na minha mão mesmo. E eu aprendi a ter essa autoconfiança. Eu aprendi a ter essa noção de direção com meu pai aos 5, 6 anos de idade, né? Porque ele me permitiu fazer isso. Então eu tenho uma coisa que me ancorou, apesar dos traumas, eu tenho um pai que foi bacana. Mas se eu não tivesse esse pai bacana, né? Se fosse um pai abusador, se fosse um pai que metesse medo, que me cerceasse, que não me permitisse fazer as coisas. Porque às vezes os pais fazem isso não por maldade, mas por medo, por um medo interno deles. Eles projetam esse medo nos filhos e cerceiam a liberdade, a expressão do próprio filho. Então significa que nós acabamos de bloquear a nosso desejo original, né? Aquilo que é nosso realmente, aquilo que nós somos. Porque na realidade nós começamos lá atrás a ver o mundo de uma forma distorcida. Nós começamos a criar um valor diferenciado para nós, dependendo do que aconteceu lá na infância e das pequeninas coisas que vão acontecendo. E na realidade essas coisas acontecem para que nós possamos recriar um valor dentro de nós, romper essas limitações autoimpostas. Nós mesmos nos limitamos a todo instante quando nós não damos um passo, nós não rompemos a barreira, ou seja,
O cadeado está na grade do portão, mas tem um cadeado que está aberto, ele só está assim, ó. Ele não está trancado a chave. E você não abre. Você acha que você está presa. É assim que você fica. Bom, então você a partir daí cria formas de sobrevivência. E hoje eu vi uma coisa muito bonita do Franz Rupert, que na aula que eu estava tendo com ele durante o dia, que ele disse o seguinte: você cria uma forma de sobreviver, mas é a partir daí que você cria as doenças, porque sobreviver é uma forma de autodestruição. Percebe? Nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para viver na nossa plenitude de todo o nosso potencial que nós temos dentro de nós. Porque não pense você que nós temos só coisas ruins, nós temos tudo de bom dentro de nós também. Nós somos polaridades, nunca se esqueça disso, é sombra e luz. Entrar no encaixe para poder ter esse caminho do meio, para poder estar em equilíbrio com as suas próprias dores, fracassos, frustrações e capacidades, né, e talentos, é outra coisa, né? Medo de viajar nessa pandemia de ônibus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que atrai as coisas? Né? Como é que você vive? Você atrai as coisas para quê? Alguém sabe me dizer? Para que você atrai? Para se superar. Você atrai aquilo que você precisa superar, que você precisa ressignificar, que você precisa olhar, que você precisa ultrapassar. Não é fácil? Não, claro que não é fácil. Não é fácil mesmo. É uma dor absurda você entrar nos seus traumas e crescer. É muito mais fácil eu ficar criança dentro de um corpo adulto. E eu preciso aprender a olhar para as coisas independente de papai e mamãe, de vovô, de vovó. E isso é que é o mais difícil. Independente daquilo que eu vivi. Porque o que te dá força? Eu já falei isso numa outra live. O que dá força pra gente são exatamente essas histórias difíceis que nós passamos e que nós conseguimos ultrapassar. Então, quando você tem medo de entrar num ônibus, você está aprisionada no inconsciente coletivo. Você está na mão daqueles outros que estão enchendo você de mais medo ainda, né? E aí você entra num campo vibracional que não é o seu, que não é a sua história, não é a tua essência. Porque quem é você? A essência é pura, ela é forte, ela é poderosa, ela é genuína. Ela não é medrosa. Que é mais coisa mais difícil você nascer de um grão, viver 9 meses dentro d'água e depois vir para a tona e respirar isso aqui pela primeira vez? Gente, a primeira dor do parto, do nascimento, é muito violento. E o bebê passa isso bravamente. Bravamente, né? Então, nós passamos a primeira dificuldade, que foi respirar nesse mundo imenso. Saímos do casulo, do aconchego e viemos para cá. Foi uma escolha nossa. Não pense você que foi escolha só do seu pai e da sua mãe, não. Foi sua. Você escolheu essa família, você escolheu essa história, você escolheu esse momento, né? De aprender a lidar com essas situações que você veio enfrentar. Então, saber lidar com isso, não saber lidar com isso, tira o teu sono. Aí você não dorme de noite, aí você fica lá costurando, né? Aí levanta, aí vai fazer isso. E o que você precisa fazer nesse momento? Criar um outro valor para você nesse momento, né? Sei lá, faz uma meditação, faz uma oração, canta, né? Entoa um mantra, ou escuta uma música suave, fica quietinha, ouvindo lá, vai para a sala, não atrapalha ninguém, bota um fone no ouvido, escuta uma música suave. Existem músicas maravilhosas
que aumentam, músicas clássicas, que aumentam e reequilibram a sua energia, o seu campo energético. Então, isso você sabe por que você fica acordado? Para não ser atacado ou para não morrer. Então, eu acordado, eu não morro. Porque a sensação é muitas vezes de morte. A sensação é de que eu vou ser atacado, que eu vou morrer. Não é isso que vocês sentem? Pois é. Então, nós precisamos olhar para isso, enfrentar isso, desmistificar. Sabe como que nós desmistificamos? Quando nós provamos a nós mesmos os valores que nós temos, a nossa coragem. Como é que faz isso? Não, mas se eu fiz aquilo e isso, se eu viajei, se eu fui, se eu conquistei, se eu fiz a faculdade, como é que eu tô com medo disso? Então, eu tenho que começar a buscar a minha força, os meus talentos, os meus recursos de volta. É para isso que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar sempre para os meus talentos, para as minhas forças. Uma das coisas fantásticas que você pode fazer, que eu faço muito com os meus clientes, é ficar olhando no espelho. Olha no olho e pergunta: quem é você? Você tem medo de quê? Se eu estou aqui do teu lado, se eu nunca te abandonei, se eu estou te dando força, se em todos os momentos da sua vida eu estive do seu lado, eu estou com você e eu não vou te abandonar. Você tem que falar isso para você olhando nos seus olhos. Eu faço muito isso com os meus clientes, porque é importante ele perceber, olho no olho, a força que ele tem dentro dele mesmo. Então, se você já tem muita vontade de dormir o dia inteiro, o que você está fazendo? Você está sobrevivendo? Você está com medo de quê? De morrer ou você já quer morrer? E por que você quer morrer? Se você tem tanta coisa para fazer, né? Nós não podemos permitir nos deixar invadir pelo medo que habita ao redor. Porque cada um de vocês tem um medo diferente, tem uma história diferente. Mas o medo, a vibração é uma só. E ela permeia. Lembra quando eu falei dos campos? Vai lá no YouTube, vai lá ouvir minhas palestras nos campos mórficos. Você vai entender como é que isso funciona. Enfrentar o medo é uma forma de autoproteção, claro. Você está se protegendo. Qual é a única pessoa que vai te proteger? Você mesmo. Você já é adulto. Você não tem mais papai e mamãe. Papai e mamãe só leva a criança no colo até uma idade em que ele aprende a andar. Depois a criança tem que aprender a ser independente, né? Se o pai e a mãe passam muito a mão na cabeça, o homem não cresce, a mulher não cresce. Vai ficar eternamente sendo filhinho de papai ou de mamãe? Até quando? Isso é viver? Claro que não. Isso não é viver. Isso já é uma doença, né? E você está agindo assim para quê? Para proteger quem? Ou para se esconder de quê? Né? Então, ou é uma doença mesmo, né? Uma esquizofrenia, alguma coisa assim, já uma bipolaridade, que precisa às vezes de um psiquiatra mesmo, precisa de um tratamento já clínico, de um medicamento químico para equilibrar a sua química interna, porque isso também às vezes acontece, tem que saber se é ou se não é. Então, nós não podemos permitir essa pesquisa. Nós não podemos nos permitir não pesquisar, na realidade. Né? Nós precisamos pesquisar tudo aquilo que está nos fazendo ficar em desequilíbrio. Né? E a ansiedade, ela está muito baseada nessas memórias infantis, ok? Bom, então eu vou fazer agora a dinâmica. Está todo mundo preparado? 4 papeizinhos. Primeiro papel, o A, você vai colocar a ansiedade. Não precisa escrever qual é a ansiedade, porque nós não sabemos qual é, né? Cada um tem uma história. E às vezes a sua ansiedade vem e você não dá nome para ela. Você não sabe o que está por trás dessa ansiedade. Então é aquela sensação de ansiedade que você tem, de tensão que você tem, de aflição, de taquicardia, seja lá o que for. Ansiedade, ok?
Então, primeiro papel, ansiedade. Escreve lá. Segundo papel, a sua parte traumatizada, que nós não sabemos em que idade foi ou quando foi, ou quem foi. Aquilo que traumatizou você de alguma forma e que apertou o start e deu a saída para que você possa sentir essa ansiedade hoje. E aí eu quero que você coloque um papel para a sua parte adulta, sua parte forte, aquela parte que toma coragem, que decide, que faz as coisas. Esse é o adulto. O adulto faz. Aquele que não faz está preso na infância, está preso na adolescência, está preso em algum lugar do passado, tá? Porque o adulto, ele toma a iniciativa, ele faz as coisas, tá? E nós vamos colocar um outro papel para a sua parte saudável. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão colocar um papel e a ansiedade fica no meio. Então, você vai colocar a parte traumatizada, a parte adulta, a ansiedade e depois da ansiedade, a sua parte saudável, tá? Então, o primeiro lugar que vocês vão é para a ansiedade. Vocês vão ficar lá em cima da ansiedade. Todo mundo pronto? Então, o primeiro é a ansiedade, o segundo papel é a sua parte traumatizada, é aquilo que deu start na ansiedade, que você não sabe quando foi nem onde foi. O terceiro papel é a sua parte adulta, é aquilo que te empodera, são os seus recursos, suas qualidades, aquilo que te dá força, né? Que faz com que você enfrente as situações. E o D é a sua parte saudável, uma parte sua que é muito saudável, que está acima de tudo isso, tá? Pegaram? 4 papéis? Milena, pegou? Ansiedade, parte traumatizada, parte adulta e a parte saudável. Todo mundo lá? Todo mundo agora em cima da ansiedade. Observa essa ansiedade. Então, agora você está deixando a ansiedade vir à tona. Faz contato com ela, sem medo, tá? Porque se tiver muito difícil, você vai para a parte saudável. Você dá um pinote para a parte saudável. Para poder enfrentar o sentimento e fazer contato. Tudo certo. Então, vamos lá. Vamos na ansiedade. Vamos sentir o que é. É medo, é taquicardia, é suor. Que parte do corpo mexe com você? Isso que você tem que identificar. O que está mexendo com você? Qual é a sensação de que vem alguém atrás de você? O que vem? Observa isso. Grava isso, para você perceber o que é. Aí você dá um passo e vai para a parte traumatizada. E da parte traumatizada, você vai olhar para a ansiedade. Deixa isso vir à tona. Sempre se você se sentir muito desconfortável, corre para a parte saudável. Bota o pé lá e fica lá um pouquinho, até restaurar o seu equilíbrio. Não se permita sofrer tanto. Você está aí só para sentir, para fazer contato. Agora que você está na sua parte traumatizada, procura sentir se você é pequeno, se você é grande, se você tem medo, se você se sente abandonado. Qual é a imagem internalizada que brota em você?
que possivelmente está alimentando essa ansiedade. E quando você sentir isso, se for muito desconfortável, pula para a parte saudável, tá? Dá um time lá. Fecha seus olhos e deixa vir e você perceber que você tem um lado seu que é saudável. Nunca se esqueça disso. Agora, na sua parte traumatizada, se você já brotou isso, olha para a ansiedade e diz: eu te vejo. E fala com ela aquilo que você sente, aquilo que ela, o que a ansiedade gerou e quando isso começou. Fala para ela: eu criei você. A partir desse momento, a partir desse sentimento, a partir desse abuso, a partir dessa humilhação, a partir desse momento. Se você não lembrou, não faz mal. Você simplesmente olha para a parte da ansiedade e diga: eu te vejo. Eu estou vendo você. E a partir de agora, você não me mete mais medo. Porque você faz parte de mim. Eu criei você. E se eu criei você, eu posso descriar. Veja se sente mais necessidade, se você sente necessidade de botar para fora um grito, uma raiva, um tremor, um grito desse, se quiser dá mesmo, faz esse grito, bota para fora, bota mesmo. Deixa essa coisa sair, né? Tipo, grita assim. Bota para fora. É uma liberação, é muito bom. Se tiver mais alguma coisa para falar, você fala. Se não, você dá um passo para o lado e vai para a sua parte adulta. E observa como você se sente na sua parte adulta, olhando para essa ansiedade e olhando para essa sua parte traumatizada. E observa o que você pode fazer por elas. Primeiro pela sua parte traumatizada, porque ela é parte sua. E se você não a acolhe, quem é que vai acolher? Quem é que vai acolher essa parte traumatizada? Que pode ser uma criança. Você conhece ela como ninguém. Você sabe exatamente o que ela sente. Imagina que você a abraça, pega uma almofada. Imagina que você está abraçando essa sua parte traumatizada e diga para ela: eu nunca te abandonei. Eu sempre estive ao seu lado. Não tenha medo, porque eu não vou abandonar você nunca. Estaremos sempre juntos. Sempre juntos. E aí você abraça fortemente, fortemente. E embala. Como eu te falei naquele início da nossa live. E eu dizia, a ansiedade é como embalar um bebê desamparado. Isso, embala a sua parte traumatizada. Abraça ela, cuida dela, dá força para ela e diz: você já comandou por muito tempo, agora comando eu. Eu sou adulta, eu tomo conta de você. Mesmo que ninguém tenha tomado, mesmo que ninguém tenha te visto, eu tomo conta de você.
Eu sempre vou tomar conta de você. Você não precisa ter medo de nada. Porque quem vai cuidar de você sempre sou eu. Até o final dos nossos dias. E aí você vai respirando bem calmamente, e com isso você olha para a ansiedade, abraçando a sua parte traumatizada, o seu adulto abraçando a sua parte traumatizada. Olha para a ansiedade e diga para ela: agora está tudo bem, já passou. Isso foi há muito tempo. E agora eu sou forte o suficiente, grande o suficiente, adulto o suficiente e responsável o suficiente para lidar com as minhas escolhas. E eu escolho ser saudável. Eu escolho ser saudável. E talvez nesse momento você possa ir para a sua parte saudável. E observa como é ter estado nesses 3 lugares e como é agora, no final, estar nesse lugar saudável. Mas se você não conseguiu sair da parte traumatizada, você está precisando de ajuda. Você está precisando fazer uma constelação. Você está precisando de uma cinesiologia, está precisando de um trabalho. Procura um trabalho. É importante, muito importante. Esse é uma dinâmica simples, mas difícil e profunda. Porque ela é importantíssima para você resgatar o seu eu, a sua essência, a sua identidade. Quem é você? Você não é aquilo que você se transformou. Você não é aquilo que disseram para você. Que você era um menino bobo, que você não sabia ler, que você não sabia fazer nada, que você fazia tudo errado. Isso não existe. Isso não existe. Isso é mentira. Isso só gerou em você a ansiedade de hoje. A imagem de incompetente, a imagem de que não é capaz, a imagem de que você não dá conta. E você dá conta. Da tua vida, você dá conta. Agora, se você não está dando mesmo e não tem essa coragem de enfrentar, procura ajuda, não brinca não. Isso é sério. Isso é muito sério. Porque é a sua parte interna que está doente. Porque se você não olhar para isso, você pode ficar doente. Aí você cristaliza no corpo. E a doença, ela não é. Ela é só um pedido de socorro. Para a gente correr atrás. Quando você fica ali duro, inflexível numa coisa, você está com antólios, você não está olhando para todas as possibilidades que você tem. Alguém quer me dar um feedback aí para a gente responder algumas perguntas? Como é que foi para vocês aí, gente? Me fala aí. Se foi fácil, se foi difícil. Se tem alguém ainda com alguma questão. Aproveita, vamos fazer as perguntas. Todos já acabaram? Hein? E tá todo mundo quietinho, ainda estão fazendo trabalho? Oi, Camila. Gostou? Então, é uma coisa interessante você fazer mais. Foi muito intenso e completo. Ai, que bom, Marilena. Oi, saudade de você, bichinha. Então, é importante que você faça contato com aquilo. Se você não conseguiu fazer contato, você percebeu que tinha alguma coisa ali, vamos fazer isso mais vezes para ir mais profundo. Foi fácil, deu uma certa ativada, aliviada. Ai, que bom, Carlinhos. Pode fazer mais vezes, sim.
Não conseguiu perceber o seu trauma? Não é fácil mesmo, não. Não é fácil. Talvez você tenha que fazer mais tempo, né? Talvez você tenha que fazer mais vezes, sentir mais isso. Porque aqui a gente está com um tempo muito corrido, mas eu queria passar a dinâmica para vocês, para que vocês pudessem fazer em casa. É importante isso. É importante você ir lá, sentir essa ansiedade e sentir esse lugar do trauma, né? Ver como é que ele reverbera em você. E toda vez que isso virar uma taquicardia, uma sensação ruim, você abraça. Pega uma almofada, imagina que você está abraçando, porque essas partes são suas. Essa parte traumatizada é sua, a parte adulta é sua. A ansiedade é um aspecto que você criou dessa imagem internalizada. Então são partículas suas que você que tem que resolver, entendeu? Da mesma forma que você criou, você pode ressignificar isso. Eu sei que não é fácil perceber o trauma. Alguém mais conseguiu perceber? Alguém teve assim uma nítida visão? Eu sei que é muito difícil num trabalho simples como esse, que é um trabalho bem simples, em parte, né? Mais ou menos. Mas é importante. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar, para declarar, para compartilhar com a gente? Hein? Foi difícil, Helena? Hein? O que você sentiu? Camila, eu acho que você pode fazer mais vezes, sim. Devem fazer, sabe? Porque nós temos muitos aspectos nossos que estão obscuros e não estão sendo vistos com nitidez, com clareza. E tá todo mundo muito calado, ninguém fez pergunta, gente. O que houve? Vamos aí, gente. Eu quero que vocês deem um feedback para nós. Ninguém fala nada. Tá todo mundo assim, ó. Hã? Vocês perceberam o que eu falei? Vocês perceberam o que está por trás disso? É muito mais profundo do que você imagina, né? O medo, ele é muito virtual, ele é muito coletivo, são muitas interferências, muitas informações que na realidade você não sabe qual é a verdade. E tem muita coisa que você precisa fortalecer dentro de você para que você possa enfrentar as histórias com mais clareza, com mais determinação e mais competência. E a competência está dentro de você, né? São os seus recursos internos. E esses recursos são seus talentos, suas qualidades. Você não pode abrir mão disso, de jeito nenhum. A hora que você abrir mão disso, você abre mão de você, né? Então você, mais do que nunca, é que tem que buscar a tua força. Que tem que buscar essa coragem que está aí dentro de você, né? Porque ir para o lugar do trauma, ir para o lugar da ansiedade, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para olhar, para ver. Deixa isso vir. Deixa vir. E na hora que vir, você faz catarse mesmo, grita, pega um copo, bota dentro de um saco plástico, xinga, quebra, não suja nem o chão, mas quebra, sabe? Bota situações, garrafa de plástico, PET, que você possa pisar, amassar, bater, socar no chão, no espaldar da cadeira, sabe? Bota para fora de alguma forma aquela raiva internalizada que gera a ansiedade. Você vai entender o que eu estou falando na hora que você sentir lá. Muita coisa vai aflorar. E qualquer coisa que vocês, dúvidas que vocês perguntem para mim, escrevam lá no Instagram, façam as perguntas, que eu com a maior boa vontade vou tirar as dúvidas, tá? Alguém ficou com receio de fazer essa dinâmica? Não? Todo mundo muito calado.
Muito calado. Queria saber o que que aconteceu aí na cabeça de vocês. Ninguém fala nada. Pode falar em box depois, tá, gente? Bom, nós estamos encerrando hoje. Eu não sei se quinta-feira que vem eu vou fazer uma live. Não sei se vai dar tempo, porque eu vou tirar uma semaninha para ficar com os meus netos queridos. E essa é uma hora que eu estou fazendo eles dormirem e eles querem dormir comigo agarrado, assim, é um bom motivo. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar e vou colocar uma palestra, vou falar sobre alguma coisa e vou deixar pronta para quinta-feira que vem. Então, semana que vem eu vou pular, só na outra nós estaremos juntos, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz de passar essa dinâmica para vocês, porque esse é um tema que nós precisamos desmistificar e precisamos enfrentar. Mas nunca esqueça que você tem uma parte saudável. Então, quando você estiver muito tensa e nervosa, crie uma cadeira em casa, uma poltrona, que você diz, poltrona, você é minha parte saudável. Toda vez que você estiver muito tensa e nervosa, senta lá e fica quietinho. Respira fundo pelo diafragma, entendeu? E vai assimilando e vai deixando aquela força que existe dentro de você saudável vir à tona. Se permita isso. Entenderam o que eu estou falando? É você criar esse campo. Você pode criar os campos. Da mesma forma que você cria os campos que te detonam, você cria campos saudáveis, né? O colo da mãe que ficou faltando, por exemplo. Você tem uma poltrona bem gostosinha, que você senta lá, se encolhe, fecha os olhinhos assim, imagina que você é bem pequenininha e tá lá no colo da mamãe. Aquela mamãe que não te deu colo, que teve 10 filhos, que não deu tempo de criar, não deu tempo de cuidar de todo mundo, entendeu? Então, assim, aí você ficou frustrado, você ficou carente, porque a mãe não olhava, porque a mãe não podia, coitada, ela não tinha tempo, sabe? E a gente fica cobrando da véia, coitada, um trem que ela não podia resolver, né? Então, presta bem atenção nisso, no que vocês estão criando na cabeça de vocês, porque não fica criando teia de aranha, sabe? E ficar remoendo coisas do passado, porque isso só faz infantilizar cada vez mais você. Fala pra você mesmo, olha no espelho, vai lá e fala, para com isso, tá na hora de crescer, minha filha, para de ficar chorando leite derramado, né? Vai lá, senta lá na poltrona, vai lá pro colo da tua mãe, ou vai lá pro colo do teu pai, não enche o saco. Não fica aqui me atormentando, me dando ansiedade, medo e taquicardia, por nada, né? Porque é por nada. Nós criamos um medo absurdo. Então, tem que ter medo não. Bota a sua máscara, lava a sua mão, higiene, mantém distância e ponto. Acabou. Bota um óculos e pega seu metrô, pega seu ônibus e pronto. Não tem jeito. Confia, acredita na força divina que você é, que você está protegida. Não tenha medo não. Ok, gente? Um grande beijo para vocês e durmam bem, hein? Se liga a sua fonte, se liga a sua essência, vai lá, se inscreva no meu canal, dê um like lá nos temas, tá? Grande beijo. Uma boa noite para vocês e bons sonhos.